Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora a comentar a lição de número 3, que traz por título O Avivamento no Novo Testamento. Falamos na última lição a respeito do avivamento no Antigo Testamento e agora estaremos a comentar o avivamento no Novo Testamento. E alguns pontos nós já abordamos na lição anterior, quando comentamos o que é avivamento e o reavivamento. E eu quero trazer mais detalhado aqui nesta lição um paralelo entre Israel e a igreja. O avivamento, como começou Israel, o avivamento na igreja. E também acerca da escrita, nós vimos lá no Antigo Testamento que cada avivamento produzia a escritura, produziu também o registro, a inspiração das escrituras que nós temos hoje. E falamos do Antigo, agora falaremos no mesmo ponto acerca do Novo Testamento. Dito isto, nós vamos encontrar que o primeiro avivamento, um avivamento registrado com Israel, foi a formação do povo. Quando Deus deu à nação, digamos assim, quando foi materializado o tempo para o povo de Israel. A nação já estava formada, a nação já estava constituída ali no Egito. Mas agora chegou a hora do Eterno retirar o seu povo do Egito. E neste ponto, então, Deus, ele marca o início. E nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, no capítulo 12, este ponto. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Deus institui a Páscoa, mas ele marca o início da história, de uma nova história, que a partir dali, algo novo estaria acontecendo com os filhos de Israel. E foi a saída, quando Deus manda a 10ª praga que fere todos os primogênitos do Egito. Deus então com mão forte retira os filhos de Israel. E eles caminham ali saindo do Egito, porque no versículo 11... deste mesmo capítulo 12, vai dizer como eles deveriam comer a Páscoa, que era no crepúsculo do 10º, separaria o cordeiro no 10º dia, e esperaria até o 14º dia, no crepúsculo da tarde. Eles sacrificariam o animal e ia comer este animal, que era a Páscoa do Senhor, juntamente com ervas amargosas. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E ali na sequência nós vamos ver que Deus passaria, como de fato passou, por todas as casas, e onde não havia sangue, o primogênito veio a óbito. Desde o trono de Faraó, o animal, e até mesmo o primogênito do escravo que estava na enxovia, ou seja, que estava preso, ele foi morto. Aí nós vamos ver que desse tempo que Deus retira o povo de Israel do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho e vão em direção ao Sinai. E no capítulo 19, nós vamos, do mesmo livro de Êxodo, nós vamos ver assim: ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Foi lá no deserto que Deus então manifestou e deu-se a conhecer aos filhos de Israel e deu a lei aos filhos de Israel. Agora, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo
ele exerceu o seu ministério. Jesus nasce por volta do ano 6, antes da nossa era, e ele se apresenta aos 30 anos de idade e exerce ali o seu ministério por 3 anos e quase 4 anos, 3 anos e 6 meses. E é morto. O Senhor Jesus é morto entre o ano de 28 e 29, não mais que isso. O Senhor é crucificado. E então encerra ali, porque quando ele vai comer a Páscoa, ele diz aos seus discípulos: almejei muito comer esta Páscoa convosco. A primeira foi a de Moisés, e a última Páscoa, desde a primeira, apontava para aquela. O Senhor come então a última Páscoa, como está em Mateus capítulo 26 e no versículo 26, quando ele come aquela Páscoa, e já em seguida ele institui a ceia do Senhor. Capítulo 26 de Mateus, versículo 26 ao 29, ali ele diz que havendo eles terminado, o Senhor então pega um pão e parte e distribui aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, tomou o vinho num cálice e deu a todos, e diz: este é o novo testamento no meu sangue, tomai e bebei dele todos. E então passou o cálice a todos os seus apóstolos que ali estavam. E após isso, o Senhor, naquela mesma noite, ele é preso, o Senhor é julgado, o Senhor é crucificado. Mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscita. No primeiro dia, e por um espaço de 40 dias, o Senhor ele aparece aos seus discípulos. Durante esse tempo, o Senhor ele fez milagre, ele deu, quando os discípulos foram pescar, que o Senhor os chama, lá em João está registrado isso. O Senhor chama eles à praia e pergunta se tinha pego alguma coisa. Eles disseram não. Aí o Senhor diz: lançai a rede do lado direito do barco. Eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes. Eles vêm agora à praia, e quando chegam na praia, havia pão e havia peixe já preparado na pedra para os seus discípulos. O Senhor mostrando a provisão e o seu cuidado para com aqueles a quem ele chama. Agora o Senhor permanece com eles, há alguns eventos, o Senhor realiza este milagre, o Senhor come com eles durante 40 dias. O Senhor aparece, mas lá em Atos 1:8, nós vamos ver que o Senhor, ele vai subindo, vai até o Monte das Oliveiras, e ele diz para os seus apóstolos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O que nós aprendemos disso? Deste ponto que o Senhor parte para ensinar acerca do avivamento e realizar um grande avivamento no meio dos apóstolos. O Senhor já havia dado a eles a grande comissão, os 4 evangelistas já haviam ensinado, registram a grande comissão, a questão do batismo, e faltava o batismo no Espírito Santo, que seria o revestimento de poder. E isso acontece no 50º dia após a Páscoa, chamado Pentecoste. Ali em Atos 2, de 1 a 4, está registrada a descida do Espírito Santo sobre as pessoas que estavam no cenáculo. Cerca de 120 pessoas, foram elas cheias do Espírito Santo, revestidas como Espírito Santo, e falaram em outras línguas e profetizaram. Nós vemos que aqui marca o início da história da igreja. Mas nós vamos ver que a história da igreja, ela foi relatada escrituristicamente, dentro, como aponta aqui o nosso comentarista, segundo está à disposição dos livros, que nós vamos ver a sequência da escrita dos livros no Novo Testamento mais adiante. Mas aqui a Bíblia começa o Novo Testamento com a história, com o Evangelho, apontando Jesus ali como Salvador. E nós vamos ver que Mateus apresenta Jesus como o rei.
Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, Lucas como o homem perfeito e João como o Deus encarnado, mostra acerca da deidade de Cristo. E o nosso comentarista, ele vai abordar a questão dos evangelhos. Ele começa dizendo por João, com base no textuário da nossa lição, onde ali o evangelista João, ele apresenta o Senhor Jesus, ele mostra a deidade de Cristo, ele mostra a deidade, é o evangelista que mais fala acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta o Senhor como o Deus encarnado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim nós vemos depois nos evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Eles têm a mesma visão. O evangelho de João não é sinótico, não é. Mas os outros três evangelistas, eles têm a mesma visão, eles reparam na mesma situação e entregam ali segundo a sua visão, de um mesmo fato, de uma mesma abordagem. E neste ponto, Marcos vai apresentar o Senhor como servo, o servo sofredor, o servo vencedor, ou aquele servo que triunfou também sobre o pecado. Mas lá no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar o Senhor apresentado, o Senhor Jesus como o homem perfeito, tanto é que Mateus, ele retrocede, ele vai na linhagem de Cristo, ele vem das gerações de Abraão, passa por Davi, passa para a deportação em Babilônia e depois ele vem até o nascimento de Cristo. E ele segue a linhagem de Salomão, né? De Salomão, ele vem Salomão, Roboão, e apresenta a linhagem do Senhor Jesus como herdeiro do trono. Já Lucas, ele volta, faz o caminho inverso, pegando então a linhagem de Maria e vai até Adão e apresenta o Senhor Jesus como o homem perfeito. Nós vamos encontrar a questão dos avivamentos, que é o nosso comentarista, ele aborda em Atos dos Apóstolos. Só que antes de falarmos aqui, nós vamos ver que esses dois pontos, abordados por Lucas e por João, foram assuntos que foram muito discutidos no princípio da história da igreja. No primeiro caso, nós vamos ver que o Senhor Jesus, que a divindade de Cristo, ela foi muito combatida, foi muito contraditada no princípio da igreja. E nós vimos que no concílio de Nicéia, em 325, foi reconhecida a divindade do Senhor Jesus Cristo, foi marcado um ponto acerca da divindade, um marco na história, um marco doutrinário na história da igreja, que é a divindade do Senhor Jesus Cristo, combatendo a heresia de Ario, onde ele dizia que Jesus não era igual ao Pai. Mas agora, deste concílio, foi reconhecido que ele era coigual, consubstancial com o Pai, o Filho e o Pai era a mesma coisa. Porém, após isso, surgiu outro problema, que foi tratado no concílio de Constantinopla. O primeiro foi em Nicéia, 381, e no concílio de Constantinopla, em 381, acerca da humanidade de Cristo, que como foi apresentado no Evangelho de Lucas. E esse ponto também foi muito bem debatido, muito bem fincado e firmado ali a doutrina que o Senhor Jesus era também, não era apenas um homem divino, apenas um ser divino, mas também humano. E após isso surge outro problema que era questionado na igreja: Jesus é Deus ou é homem? É homem ou é Deus?
E vai agora um outro concílio, o concílio de Calcedônia, em 451, onde foi reconhecido ali a unidade das naturezas, a natureza divina e a natureza humana de Cristo, ou seja, 100% homem e 100% Deus. Neste ponto, foi reconhecido, a doutrina, a importante doutrina da teantrópica de Cristo, a doutrina da teantrópica de Cristo. Aí nós vamos, dentro desse ponto nós vimos os detalhes, que como Israel começa, assim também começa a igreja. No primeiro veio a lei, e agora no segundo, a descida do Espírito Santo no Pentecoste. E o nosso comentarista, ele segue tratando do avivamento em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele começa com o Senhor Jesus no capítulo 1. E o Senhor falando ali acerca da grande comissão, dando ordem para o trabalho missionário. Mas aí o Senhor é elevado aos céus e ele diz: ficai na cidade. 10 dias depois da ascensão de Cristo, nós vamos ver a descida do Espírito Santo no capítulo 7. E vai no capítulo 2. E até o capítulo 7, a igreja está firmada ali em Jerusalém, sem perseguição, tudo em paz. Porém, no capítulo 7, começa então a perseguição, a grande perseguição, onde Estevão será morto, será executado, porém vai ter uma lição exclusiva acerca de Estevão, sobre este quadro do capítulo 7. No capítulo 8 vem a perseguição e a igreja vai para Samaria. A perseguição vem e os crentes são espalhados, mas aonde tem um crente tem um evangelista, tem um pregador de boas novas. E um deles é Filipe, que chega a Samaria, e ali há um grande reboliço com salvação de almas, com curas divinas. Aí os apóstolos são chamados, Pedro e João vão até lá, e ali ele impõe as mãos sobre os conversos, os novos convertidos, e eles então são batizados com o Espírito Santo. No capítulo 9, a igreja ela cresce e ela começa a buscar outros rincões, fora da comunidade de Israel, fora de Samaria, já no campo gentílico. E neste caminho para Damasco, próximo a Damasco, Saulo de Tarso, que ia em perseguição aos crentes, é convertido, que o Senhor Jesus o confronta ali, e ele se converte ao cristianismo. Aquele que era perseguidor, ele passa agora a ser um defensor do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 10, nós vemos o caso de Cornélio, e Pedro então é chamado, tem aquela revelação que ele tinha aquele preconceito acerca dos gentios, mas agora o Senhor abre os céus e mostra para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro vai a Cesareia, prega ali a Cornélio, a casa de Cornélio aceita Jesus como Salvador, a casa de Cornélio é batizada com o Espírito Santo, e agora o evangelho segue. E já no capítulo 11 nós vemos em Antioquia, nós encontramos ali em Antioquia um avivamento. E no capítulo 13 já vemos o Espírito Santo falando: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E Paulo começa juntamente com Barnabé a sua primeira viagem, acompanhado de João Marcos, a primeira viagem missionária. Assim, a igreja transcultural já estava estabelecida no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E com as viagens missionárias e aqueles crentes que foram expulsos de Jerusalém no capítulo 7, capítulo 8, nós vamos ver que eles ganharam o mundo. E por onde foram pregando o evangelho. Aí nós vamos ter outro ponto que eu julgo interessante. É que, como foi lá na lição anterior, o nosso comentarista disse acerca da produção do Antigo Testamento. A escrita do Novo Testamento é fruto de avivamento. E nós podemos ver que este trabalho missionário, ele produziu um grande avivamento, e o Novo Testamento começou então a ser escrito. E um dos primeiros livros a ser escrito do Novo Testamento foi quando começa para tratar um problema. Quando faz
aquele concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, porque os gentios começaram a aceitar Jesus. Paulo então fez aquela viagem missionária, muitos crentes aceitando Jesus, e agora vem um problema. Cornélio aceita Jesus e vem um problema para a igreja. E agora? Os gentios terão que circuncidar, terão que observar a lei de Moisés. O que será imposto, o que será cobrado dos gentios agora? E esse concílio veio para tratar este assunto em Jerusalém. E agora nós vamos encontrar que Tiago, ele já escreve a sua primeira epístola, logo ali em torno do capítulo 15, por volta do ano 50, ele escreve a sua carta. E Paulo também escreve a sua primeira carta, lá de Antioquia. Tiago de Jerusalém e Paulo de Antioquia, ele escreve a carta aos Gálatas. Quando fala aos Gálatas, não foi específica a uma igreja, mas a uma região da Galácia. Várias igrejas daquela região recebeu a carta do apóstolo Paulo, esta aos Gálatas. E neste mesmo período, por volta do ano 50, Pedro escreve, ou melhor, Mateus escreve o seu evangelho, o evangelho segundo Mateus. No ano 51, nós vamos ver, por volta do ano 51, na segunda viagem missionária, Paulo, estando em Corinto, onde ele fica ali por 18 meses, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas depois vem a notícia que eles ficaram em dúvida com alguns detalhes, e Paulo, ainda de Corinto, ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Por volta do ano 56 e 57, Paulo, já em Éfeso, ele escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Aí por volta do ano 57, ainda no regresso desta segunda viagem missionária, Paulo, na Macedônia, ele escreve aos Romanos, escreve a epístola aos Romanos. Aí Paulo é preso, e Paulo então ele vai para Roma por volta do ano 60, ele fica 2 anos preso, até o ano 60, Paulo fica preso ali em Roma, mas numa prisão domiciliar. E ali ele ficou 2 anos neste período o imperador de Roma coloca quem? Coloca os guardas para proteger a Paulo. E Paulo então prega o evangelho. Paulo não se julga prisioneiro de César, mas de Jesus Cristo. E ali ele prega o evangelho. E ele então, toda a guarda, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: saúda principalmente os da casa de César, porque lá no começo da sua epístola aos Filipenses, ele diz que tornou Cristo conhecido e pregou a Cristo a toda a guarda pretoriana. E lá no final da epístola, ele manda saudação, que principalmente os irmãos da casa de César. Aí ele escreve, no ano 60 ele escreve a Éfeso, a carta da prisão, e Filipenses, ele escreve a Colossenses, escreve também Filemon, e ainda no ano 60 Lucas escreve o seu evangelho, tudo nesse período. Paulo, então, ele é solto, e ele empreende, a Bíblia não retrata, a Bíblia não registra essa quarta viagem, mas Paulo empreendeu, porque há situações que comprovam isso. Ele fez uma quarta viagem missionária. E por volta do ano 64, ele escreve a primeira carta a Timóteo. No ano 65, ele escreve a Tito. E também nós vamos ver que Pedro, ele escreve a sua primeira epístola. No ano 67, no período de 67 até o período de 68, Paulo, ele vai escrever a segunda carta a Timóteo e também a carta aos Hebreus. Ela também é escrita neste período. Judas também nesse período escreve a sua epístola, e Marcos também escreve o seu evangelho, o evangelho segundo Marcos. No ano 80, entre 85 e 90,
João escreve então seu evangelho. O evangelho de João é produzido neste período. E entre 90 e 95, nós vamos ver João escrevendo a primeira, segunda e a terceira carta. E por fim, entre 95 e 98, João escreve o Apocalipse. Nós vemos assim, desta forma, que o avivamento, ele acontece na vida do ser humano. Deus é quem manda o avivamento. E o avivamento gera produção, ele escreve as escrituras, a inspiração da palavra de Deus foi neste período. Assim nós vemos nesta lição de hoje acerca do avivamento em o Novo Testamento. Não é na história da igreja, que nós vamos ver em outras lições futuras. Nós vamos ver alguns avivamentos, vai ser mais específico, vai tratar o avivamento na vida de Jesus, o avivamento na vida da igreja, de Pedro, nós vamos ver Estevão, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil. Então são muitos pontos de avivamento que será tratado no curso desse trimestre. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Avivados sempre até que Cristo volte. Amém.